Hi guys, I'm Vendi and this is the IT's Life. E a partir de agora vai ser em português, tá bom? Fala pessoal, eu sou o Vandi e esse é o TI é Vida, o lugar onde você não precisa saber inglês para poder acompanhar as novidades da tecnologia. Hoje o bate-papo é sobre o inglês na área da tecnologia. Muito se fala sobre se precisa ou não precisa, se precisa então qual nível tem que ter, mas algumas vezes as pessoas que falam sobre esse assunto não estão inseridas de forma profunda na área, né? Às vezes são pessoas que estão do outro lado, né? Contratando, na verdade. Então não percebe muito bem se no uso, no dia a dia, o profissional realmente precisa ter um outro idioma. Mas antes, se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, segue a gente no nosso Instagram, @TIAVida, e também acompanha a gente no nosso blog tiavida.com. Se inscreve lá também para que você possa receber no seu e-mail a notificação de um novo artigo. E assim eu também posso te avisar por e-mail toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Lá no blog do TI Vida tem uma aba específica para cursos. Nessa aba você vai encontrar vários cursos para diversos níveis com diversos preços que podem ajudar você na sua carreira, seja você sendo de TI ou não, porque existem muitas coisas voltadas para tecnologia que auxiliam as pessoas em outras áreas. Então dá uma olhada lá, provavelmente vai ter um curso que se enquadra na sua necessidade. Bom, vamos falar um pouco então do inglês na área de tecnologia. Eu vou falar mais com base na minha experiência do que eu vivenciei até hoje. Talvez eu comente um pouco sobre as coisas que estão ao redor, né? Sobre outras empresas, outros profissionais. E assim a gente pode tentar chegar ali no bom senso no final de toda essa conversa, tá bom? Vamos lá. A partir de mim, qual que é o meu nível de inglês hoje? O meu nível de inglês, na verdade, está lá para o intermediário. Assim, eu me viro. Talvez eu não vá ser tão bem compreendido lá pela gringa, mas dá para me virar. Se me soltar lá nos Estados Unidos, numa rua lá, eu consigo me virar um pouco. Ainda mais se eu tiver um celular com internet na mão. Mas esse que é o ponto. Quando uma empresa pede o inglês na vaga de TI, é preciso entender se ela está se referindo a esse inglês por causa da situação da empresa, né? Se é uma empresa internacional e que mantém contato direto com as filiais lá no exterior, ou se é por causa das ferramentas que essa empresa usa. E por que eu falo isso? É justamente esse o motivo de você ver sempre numa vaga de tecnologia pedindo inglês, porque boa parte das ferramentas que a gente usa estão em inglês. A linguagem de programação, os comandos que nós vamos usar são em inglês. E muitos dos materiais que a gente usa também para consultar está em inglês. Dependendo da tecnologia que você vai trabalhar, a documentação oficial vai estar em inglês. Não vai ter uma tradução para português, Brasil. Dentre várias outras coisas. Por isso que a gente costuma ver muito essa questão do inglês na área de tecnologia. Mas, se é esse o único motivo daquela vaga estar pedindo o inglês, você não precisa ter um inglês avançado. Ainda mais hoje, com os tradutores, com todas as ferramentas que a gente tem, dá sim para se virar com o inglês básico intermediário dentro da tecnologia. Agora, o cenário muda quando a gente está falando que essa empresa está pedindo inglês porque ela quer que você se comunique com outras pessoas que também estão falando inglês. Um exemplo é o exemplo meu. Hoje eu trabalho por uma empresa que é multinacional, ou seja, ela tem filiais em outras partes do mundo, e a língua padrão é o inglês, porque o inglês acaba sendo a língua mais fácil de se aprender e é por isso que no mundo inteiro, quando a gente pega uma língua que tem que ser uma língua em comum, é usado o inglês. Imagine se todo mundo aí fora do Brasil tivesse que aprender o português. O quão complicado é o português para ser aprendido. Bom, voltando ao assunto da empresa aqui. No meu caso, eu ainda não precisei, por exemplo, entrar numa ligação onde eu tivesse que me comunicar em inglês com uma pessoa que está na gringa. Eu não precisei fazer isso ainda, mas o meu coordenador vira e mexe e precisa entrar numa ligação para tentar explicar alguma coisa que ele está precisando, algo que ele não tem acesso e somente esse pessoal que está lá fora tem. Normalmente o pessoal da Índia, na verdade. Mas eu já tive que resolver problemas onde eu tinha que me comunicar via texto com as pessoas lá da gringa. E aí é um pouco complicado você depender somente do tradutor, porque você fica refém dele. E os tradutores, por mais que estejam muito evoluídos hoje, ainda não são 100%. Por isso que ter um nível bacana de inglês, um nível intermediário, ajuda um pouco nesse quesito de você poder ver se realmente faz sentido aquilo que o tradutor montou, ou até mesmo você ganhar tempo e poder digitar algumas coisas por conta, sem depender desse tradutor. Até hoje, acho que
esse é o cenário onde mais realmente foi requisitado o meu inglês, porque daí eu tenho que me comunicar com outras pessoas em inglês. Mesmo que por texto, por enquanto, eu também tenho que me comunicar com elas. No meu caso, não é só o inglês, né? Também tem o espanhol, que a empresa também tem algumas filiais na América Latina, então às vezes a gente também tem que escrever algumas coisas em espanhol, mas muito pouco, porque até que a pessoa entende bem o português. Às vezes eles escrevem em português, às vezes eles escrevem em espanhol e a gente responde em português, às vezes fica... depende ali do problema, né, o quanto dá para ser entendível na língua mãe, a gente vai tentando conciliar. Mas o inglês não tem jeito, a diferença é muito grande. Nas outras empresas que eu trabalhei, nunca foi necessário esse tipo de aprofundamento no inglês. Mas eu notei que conforme meu inglês foi evoluindo com o tempo, poder ler as documentações oficiais me ajudou bastante. E principalmente os fóruns. Como por exemplo, eu que sou programador, consulto bastante o Stack Overflow. E normalmente a gente só vai encontrar o que a gente está procurando no Stack Overflow em inglês. Existe o Stack Overflow português, mas nem todo mundo pega o que está lá no inglês e traz para o português, né? Traduz e traz para o português. E como já há algum tempo, né, o Stack nasceu, na verdade, ali com a língua inglesa, as pessoas já se acostumaram, normalmente o pessoal de tecnologia já tem algum nível de inglês, então a gente já ia lá direto no Stack Overflow em inglês, fazia a pergunta em inglês, tinha a resposta em inglês, fazia a réplica, a tréplica, tudo em inglês e assim vai indo, né? O pessoal que já usava o Stack em inglês, mesmo sendo brasileiro, eu acho que poucos passaram a usar o Stack em português, né? Talvez para responder a galera que tem as dúvidas, mas perguntar mesmo, eu acho que todo mundo vai na gringa, vai ali no Stack em inglês. E esse é só um caso, né, de uma ferramenta que a gente tem o auxílio do nosso dia a dia de trabalho que está em inglês. Existem outros fóruns, existem outras documentações, existem outros softwares que vão estar todos em inglês. Um exemplo também que a gente pode usar é o caso do Visual Studio como ferramenta de trabalho. O meu Visual Studio está configurado em inglês. Quando você baixa ele, ele vem só em português, tem que baixar a língua inglesa e daí você aplica a língua inglesa. E quando você vai pesquisar as coisas, né, normalmente o que você acha é justamente a galera explicando sobre a ferramenta com ela no layout em inglês. E não é só o Visual Studio, tá? E não é só na área de tecnologia, o core da tecnologia, né? Desenvolvendo, mexendo com infra. Quando a gente expande um pouco mais e vai, por exemplo, para a área de edição de vídeo, para a área de edição de imagem, as ferramentas que são usadas, a gente também encontra bastante ferramenta, bastante explicações, bastante documentação também em inglês. Mesmo que seja um brasileiro falando, ele está usando lá a ferramenta em inglês e está explicando, clica aqui em Options, agora clica aqui em Language, entendeu? Normalmente a galera acaba usando mais essas ferramentas no padrão inglês. Mas eu acho que o que a gente quer responder aqui é se o profissional de TI precisa realmente ter inglês ou não. Do meu ponto de vista, tem que ter pelo menos o básico, tem que pelo menos saber o que é os comandos mais usados, né, dentro da nossa área. Então, por exemplo, o que é a tradução de if, né, o que representa o if, o que representa um else, o que representa um case, um select, um update, o que representa um delete, o drop, entende? Todas as palavras-chave, pelo menos, tem que estar muito claro o que representa e para que serve. Além disso, poder ter um além, né, um básico intermediário para poder consumir material também estrangeiro, ajuda muito no seu desenvolvimento. Então, eu acredito que sim, um profissional de TI precisa ter pelo menos um básico intermediário em inglês, senão fica difícil, não é impossível trabalhar e entrar na área sem ter o inglês, mas fica mais difícil você conseguir se desenvolver dentro dessa área, até mesmo para você como profissional. Não só você conseguir uma vaga de emprego ou não, você sente que as coisas são um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis. Às vezes você fica mais dependente do seu amiguinho quando você não tem um inglês suficiente para poder se virar, do que se você tivesse aí um inglês suficiente, um inglês iniciante, um inglês de básico para intermediário para poder consultar suas próprias coisas, para poder correr atrás da resolução do seu problema. Aproveitando, queria dizer que lá no blog do TI a Vida, na aba Cursos, tem um curso recomendado de inglês para iniciante. Então, se você está achando que não está legal o seu nível de inglês, se você está achando que é bom dar aquela praticada, é bom evoluir um pouco mais, dá uma olhada lá no blog do TI a Vida, na aba Cursos, tem um curso recomendado de inglês para iniciante. São 37 videoaulas, mais apostila, mais de 500 minutos em estudo, tem quizzes para você testar o seu conhecimento, tem áudio para treinar.
tem certificado de conclusão de curso, você pode fazer pergunta para o professor. E o mais bacana, o acesso é vitalício. Então, corre lá, dá uma olhada no curso, é um curso bem bacana, bem completinho, vai te ajudar a iniciar aí no inglês e avançar com ele também, para te ajudar a entrar para a área de TI, ou para se desenvolver na área de TI, ou até mesmo para te aperfeiçoar na sua carreira. Afinal, o inglês hoje em dia tem sido requisitado não só para a área de tecnologia, mas para várias outras áreas. Como eu disse, pode ser que a empresa a qual você esteja mirando seja uma empresa multinacional, e aí vai ser imprescindível que você tenha o inglês sim. Bom, é isso. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha com a galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho, acompanha a gente no @TI lá no Instagram, também no nosso blog tiavida.com, e veja também os nossos outros vídeos. Nós já falamos sobre firewall, já falamos sobre antivírus, já falamos sobre outsourcing, sobre o mercado de TI, que tem tudo a ver com esse assunto do inglês aqui para a área de TI. Também dei meu pitaco lá com relação à história do iPhone 12. Já falei sobre virtualização. Enfim, dá uma olhada. O máximo que eu puder deixar de link eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Falou pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!